tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de janeiro de 2014, domingo. É o verbete de número 2.900, 6 páginas, 48 elogias e 9 máximas. O verbete é Afrodescendência Funcional, da Grupo Karmologia. Quem escreveu o verbete foi a Selma Rodrigues, que está aqui muito bem acompanhada. Então vamos falar um pouquinho dela para vocês saberem. É o primeiro verbete, não é? Estreando no tertuliário. Estreando. A Selma Rodrigues é psicopedagoga, graduada em Educação Artística, especialista em psicopedagogia, brasileira, natural de São Paulo, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente em Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2008. Então, vamos voltar aqui para o verbete. Na pensenologia, destacamos os autopensenes libertários do anti-estigma grupal, o desapego psicossomático do holopensene grupal, a autocompreensão interassistencial da hereditariedade holopensênica, a autossuperação da forma holopensênica de legados culturais anacrônicos. Na fatologia, o autoconvívio anticonflituoso com as características genéticas enquanto fator profilático de patologias e parapatologias. Os aportes familiares favorecedores de recins, as características genéticas favorecedoras da interação mesológica. A ressoma em país com alto índice de afrodescendentes e com liberdade de expressão, a postura frente ao racismo velado, o desabono das generalizações estigmatizantes do afrodescendente, o sobreparamento frente às manifestações preconceituosas, a possibilitando o exercício da TARES, e a contribuição para o convívio pacífico entre raças. Na parafatologia, os amparadores extrafísicos com aparência notadamente africana, sinalizando a ligação grupocármica. O preparo intermissivo para a paradiplomacia interracial. A excelência no trato interracial, adquirida nas experiências multisseculares e ressomas consecutivas em várias etnias. A passagem efêmera da consciência na vida intrafísica em determinada etnia. Destacamos aqui que na argumentologia tem uma tabela que vale a pena olhar com 10 paralelos entre atitudes funcionais e atitudes disfuncionais da consciência afrodescendente. Na remissiologia, vale a pena vocês olharem também outros verbetes que têm correlação: África, assistenciologia grupocármica, autobagagem holobiográfica, libertação do CRAM e viragem assistente-assistido, ou assistido-assistente. As ressomas na condição de afrodescendentes podem propiciar aceleração evolutiva do intermissivista, ao possibilitar reencontros e cenários para as interassistências grupocármicas. Você, na condição de afrodescendente, ou não, já refletiu sobre a utilidade evolutiva da própria etnia na atual ressoma? Qual proveito evolutivo vem obtendo? Então, na videografia específica tem uma referência, tem 3 filmes aqui referenciados também e 2 livros. Vamos agora à mega-análise do João Paulo. Etnia, África, herança, genética, miscigenação, autoidentificação, exemplarismo, utilidade, evolutividade, produtividade, funcionalidade, interassistencialidade. Proexologia, seriexologia, vinculologia, intrafisicologia, ressomatologia, multiculturologia, grupocarmologia e holobiografologia. Então, para começar, a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né, para a Selma. Como que foi, né, que você chegou a escolher esse tema para escrever o verbete? Boa tarde a todos. O tema chegou da necessidade íntima mesmo de colaborar, contribuir com o grupo do qual eu faço parte, o grupo Karma mais expandido, além da família, que é o grupo étnico.
O que acontece? Ao observar ao longo dessa minha vida intrafísica, tiveram várias etapas. E uma etapa longa foi dentro de vários grupos que eram, vamos dizer assim, grupo afrocultural, grupos que eram especificamente da cultura negra. Durante muito tempo eu vivi dentro desses grupos. Daí, através de processos de reciclagens pessoais, através da própria conscienciologia e pesquisa, eu comecei a observar que algumas posturas já eram anacrônicas, já estavam ultrapassadas e precisava mudança íntima minha com relação àquilo. E, após isso, comecei a participar de cursos e trabalhos energéticos, e a própria TENEPS começou a sinalizar um perfil de público específico. E era esse perfil, tanto intrafísico quanto extrafísico. As companhias extrafísicas faziam parte desse grupo. Então, a ideia é começar, através da TARES, da escrita, mudar esse padrão, tanto o meu, de pensamento, de olho pensene, e colaborar com essa mudança também do grupo, né? É uma ideia de ressarcimento, é uma ideia de colaboração, é uma ideia de revisão do olho pensene pessoal e, através disso, expandir para o grupo. Eu gostaria de, não sei se a gente pudesse ler a definição, tudo bem? Ah, sim. Eu não li, é verdade. Então foi falha minha. Tá bom. A afrodescendência funcional é a condição de aconsciência intermissivista, homem ou mulher, de características genéticas, paragenéticas e herança cultural da etnia negra, otimizar o alto desempenho proexológico, a autorrecomposição grupocármica e a reformulação holopensênica grupal de modo evolutivamente eficaz. Então, ressarcir essa dívida. Então, a partir do momento que a gente se dá conta de que fez um curso intermissivo, se preparou para colaborar, então, de forma mais lúcida e técnica, procurar fazer isso através da TARES, né? Então, por isso a escrita do verbete. Muito bom. Aqui já tem umas perguntas de Tele Tertuliano. A verbetógrafa. Na fatologia, página 1, logo na primeira, no final da quinta linha. Como funciona na prática a identificação da autoproexis por meio da análise dos assistidos? A prática é através da vivência mesmo, né? E em duas etapas. Antes, era a partir da análise dos assistidos intrafísicos. Eu cito aqui na fatologia também, que durante um longo período, né, eu trabalhei em comunidades afrodescendentes na área da educação. Então, desde que eu me formei, até 20 anos depois, eu continuava trabalhando com um perfil de assistidos, que eram negros, afrodescendentes, pessoas de periferia, e eu comecei a ver que esse era um público que tanto de trabalho intrafísico e posteriormente de trabalho extrafísico, através da própria TENEPS, como eu já falei, e cursos onde foram aparecendo grupos da etnia negra. Então, analisando esses grupos, não é uma coisa assim que ocasionalmente acontecia, foi durante um longo período, né, e frequentemente. Então, essa identificação da autoproexis através desses assistidos. Por que esses assistidos estão ao longo da minha vida no meu entorno? O que é preciso fazer? Isso faz parte da minha proex? Ter nascido nessa etnia foi algo programado, né? Participei de um curso intermissivo e programei vir para essa etnia? Isso faz parte da proex? Daí eu comecei a analisar e identifiquei que sim, né? A minha proex está traçada também com essa colaboração que eu quero prestar e pretendo prestar. Eu acho que isso estaria dentro daquele conceito da PEX, né, do público-alvo, da ProEx, né? Eu acho que é por aí, né, que você foi identificando o seu público a partir das evocações, das afinizações, né? Das afinizações. Eu acho que como eu disse, o próprio trabalho intrafísico, ou como consequência do trabalho também extrafísico, ou uma coisa ligada à outra, através do trabalho intrafísico, e essa saturação, essa prática de vivência, comecei a expandir também para assistência extrafísica. Bom, o mesmo teletertuliano tem uma segunda pergunta na fatologia também. Na fatologia também, na penúltima linha. Como desenvolver os trafores étnicos contributivos na construção da personalidade fraterna? Eu usei duas técnicas. Uma é observar e elencar os próprios trafores étnicos, né, do convívio grupal, na família ou nesses grupos que eu já participei, e também ver o que desses trafores eu tenho na minha personalidade. E daí expandir
para uma função para esses trafores, né? Muitas coisas são já automáticas. Por exemplo, um trafor que eu vejo muito presente na maioria dos negros e que eu vejo presente em mim, é que tem um certo despojamento, vamos dizer assim, que facilita o acolhimento. Isso pode ser usado de diversas formas, mas se a gente canalizar para assistência, isso pode ser um bom canal de agrupar as consciências que vão ser assistidas, né? Tem outros, o próprio parapsiquismo, né, que eu também cito aqui. O parapsiquismo é eu considero um trafor grupal, só que ele precisa ser qualificado através da cientificidade. Então, se eu aproveito o parapsiquismo, que já é uma característica comum dentro do grupo, eu posso qualificar isso para assistência. O despojamento, o bom humor, a própria acessibilidade, né? Então, são trafores que ajudam a eu construir essa personalidade mesmo mais acolhedora e mais assistencial. E na mitologia, página 3, como e onde surgiu o mito da raça negra ser sexualmente muito ativa? Esse tema é um mito, é um pouco controverso, porque tem opiniões que não categorizam isso como um mito. Eu coloquei como mitologia porque é algo que vem da época do Brasil colônia, né? Enquanto as mulheres brancas, as portuguesas, tinham toda aquela a cobertura das roupas, toda aquela coisa indumentária toda, que não permitia nem ver o corpo, e também tinha o conceito de que elas eram puras, que tinha repressão religiosa também. Por outro lado, tinha as negras escravas, que comportamentalmente eram diferentes, pela cultura mesmo, né, e pela própria condição que estavam, de subjugo do homem branco. Então, a sexualidade aí passou a ser um instrumento de, vamos dizer assim, de uso, né, de domínio também. Então, nessa época, já tinha o conceito de que a sexualidade mais exacerbada, o prazer da mulher negra, do homem também, era como doença. Daí, ao longo da história, se a gente for pegar historicamente, isso foi sendo construído e reafirmado através da própria postura aí da população negra também. Aí, sei lá, pegando o exemplo de mulher negra que usa vamos dizer, esse fetiche, essa fantasia de que ela é sexualmente mais ativa para poder, para manipulação. Outra coisa que contribuiu para chancelar o que eu chamo de mito e generalizar é a própria mídia, né? A mídia faz isso. Mundialmente a gente pensa, sei lá, pensando em Brasil, que aqui tem mulher que sexualmente é muito ativa. Então eu acho que assim é uma construção que vem ao longo dos anos, dos tempos, né? E o que eu faço a associação aqui com o tema, se é funcional, se não é funcional, é que a sexualidade ativa, usada de forma que você possa, sei lá, fazer a manutenção do seu holopensene, se isso não tem nenhuma conotação patológica, isso é legal, é importante, né? Mas, se não, isso continuar sendo como fator de manipulação, ou fator realmente de a consciência se subestimar por isso, né? A gente conhece mulheres, homens também, negros, que têm esse estigma, e daí também passa a vamos dizer assim, subestimar outras capacidades, né? Então, eu chamo mito por isso. Mas tem coisas que a gente pode ampliar a discussão aqui, é que geneticamente tem alguns facilitadores, por exemplo, a musculatura da... Carnadura, né? E culturalmente tônus, né? também, essa liberdade sexual que se encontra nesse determinado grupo, pode ser que em outro não se encontre. Mas, no final, consciência é consciência, as patologias que pode ter, as parapatologias com relação ao psicossoma, com relação à sexualidade, independe da raça. É isso que eu quero trazer. Não dá para generalizar. Uma teletertuliana agora, também do seu estado lá de São Paulo, seu ex-estado, né? Paradoxologia, página 3. Poderia comentar o paradoxo de autonomia intraconsciencial fortalecer a interdependência interassistencial? Posso sim. É paradoxal que a gente, a partir de um momento que começa a ter autonomia de pensamento, de posturas e de padrão holopensênico dentro de um grupo, possa colaborar mais com este grupo, né? Quando você está dentro de um grupo e pensando igual, indo no ritmo daquela evolução grupal,
você colabora. Há interassistência, mas se você tem diferencial colaborativo que pode colaborar a mais, a partir da sua liberdade mesmo de pensamento, da sua autonomia intraconsciencial, essa interdependência vai ter laços mais fortes, né? Então, quanto mais você afrouxa o vínculo com o grupo, mais você pode assistir. Ligado. Interessante. Um outro verbetógrafo também. Não, teve um do Paraná e são 2 do estado de São Paulo. Fatologia, na página 2, quer dizer, na próxima página, fatologia. No final da 4ª linha. A ascensão política e profissional Poderia aprofundar sobre a ascensão política do atual presidente dos Estados Unidos e, posteriormente, sobre o exemplarismo deixado por Nelson Mandela na África do Sul? Nós estávamos falando disso um pouco antes aqui de começar. Na verdade, é notável, né? É notável que são personalidades, são figuras que nasceram em um contexto mesológico que não seria facilitador dessa ascensão. E daí isso colabora bastante com a ideia do verbete, que é o não estacionamento, a não parada da consciência em função dessa mesologia. A consciência se expande, se amplia e pode colaborar com um grupo de forma mais significativa, e isso independe do contexto que ela está mesológico, né? Eu acho que, apesar de, vamos dizer assim, cosmoética, que às vezes faltam em algumas atitudes, que falta para todos às vezes, tem uma colaboração bem significativa dessas 2 personalidades no que diz respeito ao exemplarismo. Exemplarismo de que é possível fazer e que se tem tarefas para cumprir, isso independe Depende de etnia. De etnia e de mesologia. Sim, posso fazer um comentário Lógico. aqui? Pode acrescentar. O que a gente estava falando agora há pouco era justamente isso. A gente observa que essas 2 personalidades têm no seu currículo pessoal uma porção de besteiras, se a gente for olhar a fundo, tanto um quanto o outro. No entanto, no momento, por exemplo, em que o Obama assumiu a presidência dos Estados Unidos, eu pude observar nas pessoas afrodescendentes que eu conheço um certo orgulho, uma coisa que nunca tinha acontecido, um homem negro ascendendo a uma posição tão significativa na nação mais poderosa do mundo. Isso acho que marcou para todos os afrodescendentes, independentemente das bobagens que a pessoa possa ter vindo a fazer depois. Era isso que eu queria colocar. E aí tem mais uma segunda pergunta da mesma pessoa. Não é minha mãe, viu, gente? Está fazendo tanta pergunta. Não é homem esse aqui. Nem meu pai. Patologia, página 2, 8ª linha. A pacificação íntima frente ao racismo alheio explícito. Poderia comentar sobre o fato de uma consim pensar que é racialmente superior a outra, se existe a seriexis e seres de outras dimensões que não têm nada em comum com nossos estereótipos? Sim. Sobre o item que você escreveu, a pacificação íntima frente ao racismo alheio explícito, tá? Aí é perguntado, poderia comentar sobre o fato de uma consim pensar que é racialmente superior a outra, se existe a seriexis e seres de outras dimensões que não têm nada em comum com os nossos estereótipos? O que existe, a gente sabe que existe, né? O racismo, tanto o explícito quanto o que eu cito aqui mais para cima, o velado. Com relação à pacificação íntima, é o que eu proponho. É que, independente da outra pessoa achar que é superior ou não, você sabe que a consciência é consciência, que estamos num patamar evolutivo de interassistência, que não existe patamar de superioridade nem de subjugo entre uma consciência e de determinada raça ou etnia. Com relação às outras consciências, quando a gente começa a ampliar multidimensionalmente dentro do paradigma paradigma consciencial, a gente sabe que existem consciências que não têm a forma que nós temos física, né? Isso expande um pouco mais. Por isso é necessário um abertismo consciencial para entender esse tema.
porque a gente convive multidimensionalmente com vários tipos de consciência. O que é importante a gente avaliar e o que dá segurança para que a gente consiga ter essa pacificação íntima com relação ao racismo é o processo energético e a evolução consciencial. A análise de como a gente consegue estar evoluindo e usando os nossos traços de forma mais evolutiva, né? É o que tem me ajudado dentro desse processo de pacificação íntima frente ao racismo, que a gente sabe que existe. Então, eu te entrego agora para a sua parceira aí, pode perguntar. Eu queria, Selma, que você comentasse um pouco na página 2, né, na fatologia, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a nona linha, de baixo para cima, sobre a questão da justiça secundária à assistência, e a segunda, né, logo depois, a vitimização presente nas reivindicações descontextualizadas de reparo histórico. Uma coisa complementa a outra aí, nesse caso. A justiça secundária à assistência, e também vem seguida aqui do racismo, é que, muitas vezes, a reação que se tem com relação ao racismo é de querer fazer justiça, né? E isso é secundário à assistência, porque se houver entendimento do nível evolutivo das consciências envolvidas, do seu próprio, a assistência pode se configurar. Se houver a determinação da consciência de fazer justiça, não, essa consciência está sendo injustiçada, esse é algoz, esse é vítima, essa separação, essa falta de isenção vai fazer com que você possa atuar de forma equivocada, né? E a segunda, a vitimização presente nas reivindicações descontextualizadas de reparo histórico. Hoje a gente ainda encontra, né, grupos, e isso ainda é muito comum hoje na mídia, com relação à questão das cotas e outras questões, reivindicações de reparo histórico. Isso falando do tempo da escravidão, da época da escravidão. É claro que o negro ficou em condição de desvantagem, vamos dizer assim, em alguns aspectos. Mas a postura que eu chamo de desfuncional, por ter aspecto patológico, e daí vale para a consciência e consciência, é essa reivindicação de cobrança que inibe e prejudica as relações conscienciais. Entendi. Obrigada. Deu para entender? Uhum. Boa tarde. Na página 2, fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, no finalzinho, continente africano enquanto berço da humanidade, gostaria que você comentasse, e também na terceira linha, de baixo para cima, a África enquanto potencial da expansão humana. São as duas coisas também complementares, né? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa sobre a origem do homem no planeta, a gente encontra que é no continente africano. E daí eu fico pensando, qual é o significado disso dentro do processo da vida humana mesmo, das reurbanizações. E a gente percebe que hoje a África ainda tem um potencial de expansão com relação ao nível de população, que é grande, com relação ao nível evolutivo, vamos dizer assim, das pessoas que lá moram. A educação é precária, tem um nível de potencial de expansão ali que está para acontecer. Então, o que eu quero trazer é o foco de um continente desta importância precisar da assistência que precisa, né? Deu para entender, Keiko? Me identifiquei e gostaria que você me ajudasse também, falando um pouco sobre o primeiro efeito, os efeitos evolutivos do burilamento na forma holopensênica etnocultural. Estou me identificando com o teu verbete, mas com relação à cultura japonesa. Eu acho que, no fundo, esse tema aqui, esse efeito, vale para qualquer grupo, né? Qualquer etnia. Quando você começa a mexer através das suas reciclagens, o burilamento que eu chamo é justamente achar pontos que você precisa reciclar e burilando, através da autopesquisa. Quando você começa a trabalhar dessa forma, você começa a
se desmoldar dessa fórmula pensênica cultural. Aqui, neste caso, trazendo para o meu caso pessoal, eu trouxe mais especificamente de um aspecto da cultura, que seria a cultura realmente da parte de artes, a parte do próprio carnaval, vamos dizer assim, que eu já entrei nesse processo durante um período, dos grupos de dança que eu participava. Isso era muito forte dentro da minha personalidade. E daí eu tive realmente que mexer em aspectos intraconscienciais para ter essa reciclagem mais profunda, intraconsciencial, e daí na minha vida mesmo, a Ressex, né? E isso daí, o efeito é que, para mim, traz uma liberdade mais de aceleração de ritmo evolutivo, e o efeito dentro do grupo é através do exemplarismo. Muito bom. Que faz as pessoas pensarem um pouco mais, né? Hoje eu encontro amigos dessa época e, às vezes, a condição, o patamar ainda é o mesmo. Então, por mais que ainda tenha vínculo de admiração, existe a discordância e existem diferenças de postura em relação a comportamento, né? E isso às vezes choca as pessoas. O que você está fazendo? Como está mudada? Não sei o quê. Sabe? Eu acho que de certa forma faz pensar. Obrigada. Selma, ali na patologia, na página 1, na segunda linha, o autoconvívio anticonflituoso com as características genéticas enquanto fator profilático de patologias e parapatologias. Aqui entra duas questões. Uma é a questão da autoestima, com relação à sua forma física, sua genética. Se você tem aceitação das características genéticas e isso não te causa conflito, você tem uma autoestima sadia com relação a isso. Se você passa uma vida inteira tentando lutar com o fato de você ser negro e não querer ser, isso já é uma relação mais conflituosa com o próprio soma, né? Por que essas características, por que isso pode facilitar as patologias e parapatologias? Justamente por isso, né? Você está chancelando dentro da sua personalidade questões que você pode carregar mais para frente, questões de autoestima. Mas tem uma coisa que vale a pena anotar, que com relação às patologias, é que você precisa conhecer como funciona esse soma, como funciona a sua genética atual. Existem doenças que são típicas, características e próprias da raça negra. Se você não conhece, você pode não saber lidar, não atuar com profilaxia, né? Então é isso, você se conhecer, saber como conhecer o seu soma, as suas características genéticas atuais, e aceitar conviver pacificamente para que você não desenvolva patologias e nem parapatologias. Ok, e ali um pouco mais abaixo, na linha 6, os aportes familiares favorecedores de Recim. Hoje, os meus pais, coincidentemente, eles estão de São Paulo, mas não pôde vir. E eu amanheci agradecendo eles por conta disso. Porque eu nasci numa família de negros, mas eu conversei com a minha mãe hoje. A gente não teve na criação coisas que a gente via em outras famílias do mesmo bairro, que ficava lá. No samba, na cerveja, ou na religiosidade exacerbada com relação a candomblé ou outras coisas. A gente viu isso na nossa infância com outras famílias, mas na nossa, o que a gente viu? É uma família que os pais trabalhavam para a gente estudar. O objetivo era esse. Então, com relação à liberdade que eles nos deram de escolha, com relação a esse aporte mesmo de estudo, e de não ter obrigatoriedade de se envolver a este padrão que eu chamo de, às vezes, anacrônico, da própria religião e de alguns aspectos da cultura, a gente não teve na nossa criação. Então, hoje eu amanheci agradecendo. Mas você já agradeceu tantas vezes? Não, mas hoje é um agradecimento especial. Hoje é especial, né? Porque eu estou mexendo com isso. Nem com os valores deles, né, Selma? Eles nunca também exigiram que a gente seguisse aquilo que a minha mãe é católica, por exemplo. Mas ela nunca obrigou ninguém a nada, nem meu pai. Então, é uma liberdade, né? Interessante. Essa liberdade, essa estrutura familiar, que também vale lembrar, que de afeto, né? A gente conhece, eu trouxe aqui que eu trabalhei muitos anos com crianças e adolescentes, desestruturação familiar, que também inibe muito o desenvolvimento da criança, do adolescente, da consciência em si, porque não tem esse aporte de ter uma família que se pode confiar, né? E nós tivemos isso.
Só para não ficar demais com o rabo preso aqui, eu estou falando dos pais, mas daí eu sou irmã mais nova, é claro que as irmãs também colaboraram, né? Senão eu vou chegar em casa e vou levar uma bronca. Eu levo o beliscão agora, que estão as todas então do lado aí. Já que não veio o pai para fazer, as pais para fazer o agradecimento pessoal, agradecer às irmãs, porque eu também tive exemplarismo delas. Elas eram pessoas que estudavam. Elas eram irmãs que eu olhava e falava, bom, então é assim que faz. Esse é o caminho. E eu acho que foi um aporte extra eu ter vindo por último, né? Porque o que tiveram que pegar de dificultadores com os pais, que ainda teve, né? Alguma coisa de repressão, eu já não tive. Elas amarraram tudo por mim e eu fiquei livre. Muito obrigada. Selma, continuando então ali na linha 8, o diferencial evolutivo positivo com a cientificidade prática da vida cotidiana aplicada ao parapsiquismo. Pois é, eu trouxe como um trafor característico, ou pelo menos um traço que é significativo e visível na condição da etnia negra, que é o parapsiquismo. É comum justamente pelo uso, né, ao longo de várias vidas. O grupo traz essa característica, e eu trouxe também, minha família também tem. Só que o diferencial foi, a partir do momento que eu comecei a aplicar a cientificidade, ou a pesquisa, de entender o parapsiquismo, e isso foi um qualificador com relação às relações conscienciais, intra e extrafísico. Possibilitou o processo de mais aproximação com os amparadores e também com os assistidos. E é isso, mas a cientificidade prática, quer dizer, sinalética, quer dizer, o próprio processo intuitivo, que é bastante comum em mim, na nossa família, ou clarividência, seja qual for o fenômeno parapsíquico, que se aplique à cientificidade, à pesquisa, né, com o princípio da descrença, para que você possa fazer disso alguma ferramenta diferencial. Selma, aqui. Boa tarde, parabéns pelo verbete. Obrigada. Gostaria que você comentasse, por gentileza, uma realidade que eu estou vindo do Rio de Janeiro recentemente, e lá existe essa miscigenação bem forte, né? Rio de Janeiro e Bahia, né? Mais forte. E o interessante é que muitas pessoas, assim como na minha família e em outras, têm ascendentes de ambos os lados, né? Tanto de negros quanto de brancos. E o que eu queria que você comentasse, como que essas pessoas que têm ascendentes negros na família, e por conta do racismo que ainda existe no Brasil, elas negam isso frontalmente e rapidamente. Mesmo na minha família eu tenho fotos de pessoas, bisavós, bisavôs, que são de origem africana. Mas a família toda diz que não, que nega. Mas está a foto lá, como é que vai negar a foto? Está fotografado. E muitas vezes, nessa viagem também, conversando com pessoas que têm, você encontra a pessoa, na terceira frase, segunda frase, ela diz, não, eu sou de origem europeia. E você vê claramente que a pessoa tem, não, eu sou portuguesa, por exemplo. Você vê que a pessoa é afrodescendente, mas ela nega. Então, assim, o que eu queria que você comentasse é, a pessoa que não tem um fenótipo, uma aparência de origem africana, mas ela sente que ela fica no meio termo, né? Que ela não consegue se lidar bem com isso. Então, ela jamais, no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser considerada negra, mas ela não quer nenhum tipo... Como é que fica essa pessoa que tem uma negação, por conta do racismo, da sua ascendência negra? Como é que fica a autoestima dessa pessoa? É aquilo que eu trouxe agora há pouquinho, que é o autoconvívio anticonflituoso com as características. Às vezes a pessoa nega, mas as características estão ali, presentes. Às vezes não estão, mas ela tem essa miscigenação, essa mistura. Acontece que existe o estigma grupocármico, né? Tem consciências que suportam mais e outras menos. O estigma acaba marginalizando as pessoas. O que acontece? Isso é uma forma de, vamos dizer assim, de defesa. Então, assim, não sei, não julgo o comportamento, mas eu acho que é a necessidade justamente do esclarecimento, né? É engraçado, na minha família, essa semana eu vi um fato, assim, o meu irmão é negro, a minha cunhada não, e os sobrinhos, um é mais, claro, é branco, a gente olha para o menino é branco, e a menina não. E eles estavam conversando, ela falava, eu sou negra, e ele achava que ele não era negro. E daí ela falava, mas olha para o papai, daí o papai é negro. Isso causa um certo conflito. Agora, o que eu acho assim, também existe a outra face, existe uma mistura, a pessoa tem escolha, né? Ela tem ali a miscigenação.
Então, eu não sei, eu acho que o que falta é entendimento de que ser negro não é ser mais ou é ser menos. É simplesmente um contexto de mistura, de miscigenação. É um contexto genético. Genético e que pega uma carga cultural. É genético. A gente, se for falar na origem eu falo aqui de teoria de origem de raças, a gente vê que já aconteceu ao longo da história de se classificar hierarquicamente as raças. Hoje existe uma raça, que é o Homo sapiens, e diversas etnias. Isso coloca todo mundo no mesmo patamar, no mesmo padrão, né? Agora, só para complementar, eu lembro também que na minha vivência na educação, eu começava o início do ano com as crianças fazendo um autorretrato. E as crianças negras, na sua maioria, que era com quem eu trabalhava, faziam um autorretrato com um cabelo liso loiro, até aqui as meninas, né? Então, a necessidade de parecer com o que é o mais aceitável na mídia, o que é mais aceitável culturalmente, é uma necessidade de aceitação grupal. Então, eu não sei, o que necessita é TARES. Por outro lado, gente, algumas vezes a gente observa pessoas que sabem que têm alguma ascendência negra, mas têm as características completamente, o fenótipo é completamente da etnia branca, e essas pessoas querem ser negão. Então, você vê um loiro, uma pessoa loira, fazer um rastafari, querendo, de alguma maneira, contestar aquilo. Isso tudo é muito engraçado, às vezes. Eu acho que o que colabora com o que a Sandra está falando é que hoje, eu trago aqui também no verbete, a mídia, o negro está em ascensão na mídia. Está mudando, exatamente. Está mudando isso, né? Então, e depende, é regional também. Como você disse, no Rio de Janeiro tem essa população, na Bahia também. Na Bahia, o negro ele é mais à vontade com o seu estereótipo, porque tem muitos, né? E eu estive em São Paulo ainda há pouco e eu estava observando como que muda o comportamento do grupo, dependendo de como é comum esse grupo dentro daquela região. Aqui no Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, as mulheres negras, quando são poucas, elas têm necessidade, todas elas, de usar o cabelo chapinha, né? Para ficar lisinho. Daí, outro dia, eu fui num lugar aqui e fui com o meu cabelo solto, assim, e o tal do racismo velado, ninguém fala nada. Te ofereceram a escova progressiva, não? Não, já ofereceram várias vezes. Eles querem alisar meu cabelo. Eu não sinto problema em nada disso, mas o que eu estou dizendo é que muda comportamentalmente. A gente chega em São Paulo, as negras estão com o cabelo todo armado, todo étnico mesmo. E daí, em alguns lugares, você tem que se adaptar. Então, assim, a capacidade do ser humano de adaptação e a necessidade é de cada um, né? O que interessa é que você vai estar mais autêntico se você gosta do seu soma, se você se afiniza com ele. É a questão da cultura, né? E como que durante muito tempo se criou um padrão de beleza baseado em uma raça, né? Que é a loura alta de olhos verdes, né? De olhos claros. Isso ainda é bem... Já foi mais, né? Eu acho que agora já está diminuindo um pouco isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que realmente. Mas durante muito tempo teve um processo desse, né? De divulgar, era mais a questão até loura mesmo, né? Clarinha. Tem lá outra ali, Alma. Na primeira página, em antonimologia, você coloca no número 2, afrodescendência reivindicativa, que seria disfuncional, né? Você pode explicar? Posso. Quando eu penso em afrodescendência reivindicativa, eu lembro dos movimentos afros, o movimento negro que eu participava, que a ideia é sempre essa. E tem por trás disso um belicismo, que é de reivindicar o que, por injustiça, e estou falando do período de escravidão, deveria ser nosso. Então, eu acho que essa postura de reivindicação, ela é anacrônica, ela está passada já, né? Hoje, por mais que tenha alguns dificultadores, se quiser, a população negra ascende no que ela quer, né? Na educação, seja lá o que for. Não existe essa necessidade de reivindicação mais. O que existe agora é necessidade de reparo. Existe. Por quê? Porque teve mesmo essa marginalização da população negra que aos poucos vai se refazendo. Mas o que eu sou contra é a postura de me dar que é meu, que eu tenho direito. E o que a gente podia pensar também? Porque se a gente pensa em consciência e nessa mudança de etnia de uma vida para outra, como é que fica isso, né? Pois é tudo muito efêmero, né? Hoje eu sou negra, na vida que vem talvez não. Hoje eu tô às vezes pode até acontecer isso. É isso que eu penso, assim. Pode ser que quem me colocou na condição de subjugo e escravidão, ou vamos dizer assim, na consequência disso, tenha sido eu mesma.
Então, se a gente zerar essa questão de algoz vítima, a gente zera também a questão da reivindicação, né? O importante existem os erros, vamos tentar acertar. E a proposta de acerto sempre é através da educação. Até na 7ª linha da parafatologia, na página 2, você fala que a passagem, lá no finalzinho, né, 7ª linha, a passagem efêmera da consciência na vida intrafísica de determinada etnia. Já até ressaltei essa aqui no início. Quanto mais você aceita qualquer etnia que você passa, fica mais fácil da próxima, né? Na próxima eu venho japonesa. Aí na próxima eu venho indiana. E tá tranquilo, não tem... Como é legal isso, né? Porque vai ter aprendizado desde de como lidar com o seu próprio soma, desde como lidar com os grupos. Se tiver aceitação, tem maior aprendizado no processo. Acho que essa é o grande mote desse seu verbete. Mais um teletertuliano aqui. Parafatologia, página 2, na 5ª linha. Poderia aprofundar a paraprocedência enquanto real identidade consciencial? Pois é complementar a isso também, porque se você pensa que você vem em uma etnia X, nesse período de vida que vai ser dentro da série X, de um processo muito mais longo, de várias ressomas, é pequeno. A consciência ela é extrafísica, nossa paraprocedência é que diz vamos dizer assim, que pudesse rotular com quem é aquela consciência, não é quem ela é nessa ressoma. Nós somos originalmente extrafísicas, consciências extrafísicas. E vamos ficar sem forma um dia, né? Vamos virar consciência livre. Se tudo der certo. Se tudo correr bem, nem soma a gente vai ter mais, né? Outro teletertuliano agora. Professora Selma, por que as consciências ressomadas no continente africano foram e são tão escravizadas? As consciências lúcidas extrafísicas que comandam esse processo permitem isso por qual motivo? Qual a relação extrafísica desse processo com a escravidão no Brasil? Tem 3 perguntas, conforme for eu leio de novo. 3 super perguntas, né? Assim, bem tranquilas de responder, né? Pois então... Vamos dizer assim que eu penso no processo da reurbanização quando eu penso nesses temas. Eu não sei como e por que tudo começou. O que eu acho é que assim, faz parte do processo evolutivo do ser humano, uma vez que já falamos agora que não é aquelas consciências que estão africanas agora. Hoje aquelas estão, em outra ressoma outro grupo vai estar. Eu acho que é o processo que passam várias consciências dentro da aprendizagem. Eu não sei, eu acho que a gente precisa entender um pouco mais disso mesmo. E tem que pensar... Se alguém tiver alguma colaboração com relação a isso, eu aceito. A gente tem que pensar, inclusive, que os amparadores, eles dão uma margem para as pessoas, até para a humanidade, as consciências irem aprendendo. Então, até o que a gente fala é que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi o ponto que começou a startar a reurbanização, que foi o basta. Quando começou aquela confusão e genocídios e tal, falou, não, agora basta, vamos começar a fazer reurbanização. Mas até lá, se a gente não deixar errar, é igual o filho, você não vai deixar ele fazer nada? Não, ele vai errar, vai aprender, vai cair, mas tem um limite. Não, até aqui não. Aqui vamos intervir. Então tem que lembrar que os amparadores eles estão vendo as situações e às vezes até algumas vitimizações são cavadas pela própria pessoa, né? Então tudo isso tem que ser pensado de uma maneira mais ampla, que é difícil a gente ter uma resposta, né? Como eu falei, as perguntas são difíceis, porque tem coisas que a gente não tem resposta, é um mecanismo evolutivo que está muito grande, às vezes, para a gente conseguir entender. Dentro do discernimento que eu tenho com relação a isso é processo de evoluciólogo mesmo, né? É coisa de evoluciólogo, né? Para cima. O entendimento ainda é precário, é pouco com relação a isso. Eu só queria comentar nessa parte da escravidão, que a gente está com uma memória recente, né, de escravidão relacionado à etnia negra. Mas a palavra escravo vem de eslavo, que foi um povo muito também escravizado, e são poloneses, os judeus foram escravos no Egito. Então, assim, é uma condição que, infelizmente, ainda acontece até hoje, com chineses que são escravizados e levados para os Estados Unidos, colombianos, você vê pessoal aqui, tem escravidão agora, fronteira do Brasil, aqui no Brasil, que tem trabalho escravo ainda, criança tem trabalho escravo, prostituição. Então, assim, o escravo, ele hoje, para a gente, é muito relacionado a essa etnia,
Mas tem várias outras etnias que a gente não está olhando, que também continuam então sendo agora, escravizados escravizações agora. É um problema que tem que ser Por isso que eu penso que tratado. essa reivindicação com relação... Eu estou falando de Brasil, né? Com relação à escravidão, que durou 380 anos. É recente, né? É, pouco tempo. Que essa cobrança inibe uma visão de conjunto de vários outros grupos também, né? Da assistência que pode ser prestada, se ficar preso assim na vitimização de que o povo negro foi escravizado. Então, é isso que você falou, é tudo muito mais amplo. Ei, tudo bem? Eu queria que você fizesse um paralelo entre a nossa realidade e o que você colocou aí na videografia específica, na página 5, sobre o vídeo Justiça e discutindo ações afirmativas. E aí fizesse um paralelo com a nossa realidade de cotas. Sistema de realidade cotas. de fora? Sistema de cotas aqui do De Brasil. cotas, tá. Esse vídeo aqui, só para dar uma panorâmica, ele aborda, é uma série de vídeos, mas nesse episódio, Michael Sandel, que é um professor da Harvard, discute com os alunos uma questão jurídica, que foi um caso nos Estados Unidos, de uma mulher branca que chegou a entrar na faculdade, mas por conta das cotas ela não pôde ter direito à sua vaga, porque estava destinada a negros. E a questão que ele traz o direito é igual para todos ou não? Por que uma pessoa que teve um nível de notas que atingiria a possibilidade de entrar na faculdade não pôde ter sua vaga? Qual que é essa diferença, né? Eu acho que aqui a gente pode pensar a mesma coisa. O direito de uma pessoa branca ou negra, uma vez que teve uma educação precária, vai ser defendido por conta da sua raça? Se a gente pegar a educação hoje, que é toda desestruturada, vamos dizer, a educação pública, tanto crianças brancas ou negras, elas vão ter poucas oportunidades. Então, não é a questão da cota que vai ressarcir ou arrumar esse processo. A questão é arrumar a educação para que todos tenham, desde a faixa de largada, oportunidades de chegar lá no final, né? A questão das cotas, elas são polêmicas, porque às vezes tem pessoas que defendem que, já ouvi até falar, né, que o negro vai entrar sem ter a qualificação, vai baixar o nível do ensino. Isso já é provado que não, né? E também tem os casos, em muitos casos, de pessoas que, a despeito da mesologia que deu trabalho, que não teve oportunidades de estudo, chegaram às universidades, né? Então, eu acho que a questão da cota é assim, ela por um lado, ela coloca e oportuniza pessoas que não tiveram oportunidades, e por vezes, vamos dizer assim, pérolas, gênios, que não tiveram oportunidades de estudar dentro de uma faculdade. Por outro lado, ela discrimina, porque tais pessoas de outras raças também não tiveram oportunidades, dado ao nível da educação, né? Então, é isso. Selma, aqui na página 2, em Parafatologia, de baixo para cima, na segunda, na terceira, na segunda linha, a reivindicação paracronológica deslocada. O que é? Qual é o significado disso? É isso. É isso com relação a... Bom, eu escrevi isso quando eu vi um documentário dos quilombolas reivindicando que as terras eram deles e que precisava ter direito àquelas terras. E o contexto dessa reivindicação quando os quilombos foram montados, eles ocuparam aquelas terras. Sim. E aquilo me pareceu uma coisa descontextualizada, porque as reivindicações que deveriam estar sendo feitas eram com relação à condição que se vive ali, e não que aquilo era deles. Então, me pareceu anacrônico e parado no passado que reivindicasse terras porque era um quilombo. E a condição de saneamento básico, de educação, de hospitais, vamos dizer assim, lá estava muito precário. Então, há essa confusão ainda, né, de reivindicar esse ressarcimento por conta da escravidão, sendo que, historicamente, já está ultrapassado. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que é paracronológico. Paracronológico. Uhum. E por que paracronológico? Porque os grupos extrafísicos de consciex nos acompanham nesse processo, né? Sim. Então, consciex escravizadas, que foram consciências escravizadas, que hoje permanecem nesse padrão holopensênico. Sei lá há quanto tempo. Né? Sim, isso, sim. com o comportamento das consciências de reivindicação, isso só faz
aumentar, a crescer. Essa reivindicação deles coloca eles numa situação de escravos ainda. Pois é, que é a escravidão intraconsciencial Isso, mesmo, né? De presa no seu próprio Holopensene. Tem aqui também na página 3, em binomiologia, o binômio admiração-discordância aplicado ao convívio sadio junto ao grupo karma. Como que é para você, ou como foi para você essa questão da admiração-discordância? Quando eu penso em grupo kármico, aqui eu não estou falando do grupo pequeno restrito à família, eu estou falando realmente do grupo étnico, das vivências que eu tive dentro desses grupos que eu falei há pouco, que eu participei. É porque também, se a gente começa a não aceitar mais o comportamento e isso impede que você vivencie e conviva com os trafores também grupais, sim, isso inibe um convívio pacífico e sadio, muitas vezes. Então, é aplicar o binômio admiração-discordância. Tem coisa que eu não quero, eu não faço mais, tem coisa que eu aceito e que eu gosto de ter, que foram os trafores que eu trouxe aqui, que ajudam na assistência, e estou tentando requalificar. O que não dá é para radicalizar, porque senão você passa a ser novamente a mesma postura, né, de diferenciação. Sim, e não de cai soma. na mesma situação. Cai né? na mesma situação. Tem mais uma aqui também, mais para baixo, em fobiologia, a superação do medo da discriminação racial. Como que foi para você essa superação, assim, desde criança, para você? Não demorou muito não, porque eu coloquei aqui porque eu já vi muito isso também. Eu não tive muito problema, até porque eu tenho vamos dizer assim, um amenizador nessa condição, é que eu sou um pouco mais clara. Então, assim, eu não sei se isso fez diferença, mas eu não sofri tanto preconceito como eu vi alguns amigos meus sofrendo. Mas quando eu trouxe isso daqui, foi com relação a ter livre acesso a lugares, a locais. Eu sempre gostei muito de arte, de teatro, de cinema, de dança. Então, eu ia a espetáculos, ia a teatro municipal, e eu sempre observei que era eu, uma negra, mais um ou dois. E aquilo me dá mas por quê? Cadê todo mundo, né? Por que ninguém chega assim? Então, ter esse livre acesso aos locais me faz pensar nisso, que existe uma síndrome de uma fobia mesmo de ser discriminado. Porque se vai uma vez, tem lá a discriminação velada ou explícita, seja ela qual for, a pessoa já não vai outras vezes. Não, né? não vai. Não vai Fica outras com vezes. medo. Então, o que me ajuda é assim, a questão de É mais fácil ser aceito numa roda de samba do que num... É mais fácil ser aceito numa roda de samba, né? Do que num evento cultural onde a maioria é branca, por exemplo. Numa própria universidade, né? Uma própria faculdade. Quando eu entrei na PUC, lá também eram poucos negros. Nem há muito tempo atrás. Então, assim, se sentir com direito daquela situação, porque você tem, e se fazer presente, né? Com certeza. Obrigado. Selma, em trinomiologia, na página 3, eu queria que você comentasse, por favor, o trinômio autorresignação, resistência e resiliência. Vou ajudar aqui com as definições que eu tenho desses três termos. Esses termos são termos muito usados dentro dos movimentos negros, né? Resistência, resiliência e resignação. Então, o que eu usei das definições, porque tem várias para cada termo desse, a resignação é a submissão à vontade de alguém ou ao destino, ou a aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. A resistência recusa a submissão à vontade de outrem. Oposição, reação. Luta que se mantém como ação de defender-se. Reação a uma força opressora. E a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou a mudanças, capacidade de rápida recuperação. Aqui, dentro do texto que eu trouxe, aceitação sem revolta do sofrimento da existência. Eu não estou falando de aceitar pacificamente tudo que não presta na sua existência. Estou falando sem revolta, que é a revolta que traz o processo que eu já trouxe antes, de reivindicação e desse contexto de... Como? Belicismo. E daí a resistência. A resistência era muito usada com relação ao próprio processo da escravidão, né? De resistir ao opressor. A reação a uma força opressora. É claro que um grupo que se sente oprimido, ele vai ter uma reação.
Mas eu fico só pensando, e não cheguei a conclusões ainda. Qual que seria a reação? Teria sido uma reação pacífica ou uma reação mais produtiva no contexto da escravidão, a força opressora? E a resistência, a capacidade de a resiliência, a capacidade da recuperação. E isso a gente pode pensar que existe muito dentro do grupo negro, né? Tá, houve o processo todo, mas existe também um esforço da população negra em se recuperar, e a gente já vê que já existe essa recuperação. Então, eu trouxe realmente justamente para a gente pensar junto desses termos que são usados frequentemente dentro dos movimentos negros: resignação, resistência e resiliência. Mais um comentário aqui no antagonismologia, ainda na página 3. O antagonismo, reagrupamento evolutivo e diáspora evolutiva. A oportunidade, falo sobre a oportunidade. Hoje, o reagrupamento evolutivo, nessa configuração, me permite estar dentro desse grupo, e um pouco mais de lucidez e tentando recuperar e ressarcir. Amanhã eu já não sei qual vai ser a minha outra ressoma, em que grupo eu vou estar. E é provável que aconteça a diáspora, né? Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Então, o aproveitamento da oportunidade evolutiva, uma vez que o grupo está junto agora. E a diáspora a partir de outras ressomas e a partir do processo evolutivo de cada consciência, haverão outros agrupamentos, né? Com outras etnias, com outros grupos. Então, aproveito a minha companhia agora como sua irmã, porque pode ser que não tenha mais daqui para frente. Me aguenta mais um pouco aí. Selma, Renzo aqui de novo. Agora, aproveitando o ensejo, né, da chegada da Conscienciologia na África. Né? Sim, tem aqui, né? Você viu? Tem. Não, desculpa não ter visto ainda. Está na parafatologia, mas pode falar. Certo, devo ter visto. Isso. Sexta linha de baixo para cima. Certo. Queria que você comentasse, por gentileza, esse mito da mãe África, né, da idealização do continente africano, como se fosse um continente... Isso é muito encontrado dentro de movimento negro, né? Como se o continente africano fosse o mais importante, a coisa do africano ser bom e do europeu ser mal. Por que eu estou trazendo isso? Eu convivi com cabo-verdianos lá em Lisboa, quando eu estava fazendo faculdade, e eles também, e eles me contaram um caso muito interessante, os colegas universitários cabo-verdianos. Eles disseram: Renzo, lá na África a gente é discriminado por ser claro, e aqui em Portugal por ser escuro. Quem somos nós? Eles ficavam brincando com isso, fazendo brincadeira, né? Então, queria que você comentasse um pouco a sua experiência nesse sentido do continente africano ser um continente de bondade, de pessoas. Como é que fica essa situação agora, a gente chegando lá, a Conscienciologia chegando lá? Eu não tenho experiência de continente africano, vivência lá. Eu tenho experiência de saber o que, assim, a partir dos processos da chegada da Conscienciologia lá, o que desencadeia também, né? Eu acho que a Conscienciologia no continente africano, isso não é a curto prazo, vai ser mais a longo prazo, vai trazer o processo de oportunização, de expansão de ideias e de valores e de paradigmas, que é o que a Conscienciologia traz, uma ferramenta evolutiva através da autopesquisa e mudança de paradigma. Eu não sei, eu acho que eu não entendi sua pergunta. Que o racismo também é praticado lá porque existe a questão de diferenças de raça. Enquanto a consciência achar que uma raça é diferente da outra e por isso tem uma divisão hierárquica, isso vai acontecer. A questão das pessoas que são discriminadas aqui também acontece, e a questão que que a gente falou antes da sua própria pergunta. Tem misturas, né? Existem misturas. Então, uma pessoa que está misturada fica no meio de uma briga de dois grupos. Não é aceito nenhum nem outro. Eu só vejo o nivelamento, vamos dizer assim, mais saudável através do esclarecimento da educação, da consciência como consciência e não como um ser de dada etnia. É ampliação do entendimento mesmo. E eu acho que a Conscienciologia na África pode ajudar nesse sentido. Selma,
Eu vou me manter aqui na parafatologia. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Se você puder comentar um pouco, por favor. Parafatologia, 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha de cima para baixo. O preparo intermissivo para a paradiplomacia interracial. Você pode falar um pouco mais, por favor? Posso. Eu parto da hipótese aqui que dentro do curso intermissivo, se for pré-programado que haja uma ressoma nessa etnia, um dos fatores que atravanca e atrapalha o processo evolutivo das consciências é a separação desses grupos. Uma consciência preparada para atuar com assistência e com TARES vai ter que ter um trato em lidar com as duas raças, ou com 3, ou com 4, seja ela qual for. É isso que o Renzo está trazendo. Vai ter diferença de raças e vai ter discriminação de raças entre todas. Se uma consciência pode transitar nos grupos facilmente, isso vai facilitar que haja maior entendimento, vamos dizer assim. Por que eu acho que eu tive esse preparo? E por que eu acho que ele é importante? Porque, desde pequena, eu transitei entre os grupos com aceitação neles. Isso também me facilitou, tanto trabalhar no meu trabalho lá, e tanto quanto nesses lugares que eu transitava e que não tinha negros, né? Eu acho que tem que ter um preparo, uma predisposição íntima, e o que eu trouxe em outro item aqui, isso vai se construindo ao longo da serexilidade que você já viveu em outras raças. Então, cara, se você já viveu, já aprendeu em dada raça, e agora você está numa condição de conflito, isso vai te ajudar diplomaticamente, né, a agir e atuar nesses grupos. Tá, obrigada. E aí tem mais uma coisa que está ligada a isso. A penúltima linha da parafatologia, o continuismo reparador assistencial na pré-intermissão. Porque não adianta também, né, só aqui está fazendo isso. Teve um pouco mais de lucidez, que pode fazer um pouco mais, mas precisa ter esse continuismo, porque não se repara, sei lá, ações todas do passado em uma vida. Agora, na pré-intermissão, nós vamos ter oportunidade de liderança de grupos. Então, a partir dessa liderança, continuar esse processo de reparação e esclarecimento. Daqui para frente, o que eu penso é que não existe mais volta uma folguinha para férias. Vai ter sempre um processo contínuo, né? Que é o que vai acelerar a nossa evolução. Tá bom, obrigada. Em politicologia, você fala também de paradiplomacia. Você podia citar, se fala paradiplomacia facilitada pela miscigenação de raças. Está nessa linha, né? Está nessa linha. A paradiplomacia, eu pensei nesse tema em função de uma projeção que eu tive, que tinha esse processo do que eu penso ser a diplomacia aqui entre grupos, que era no extrafísico. Então, eu pus a paradiplomacia da ação porque o que existe aqui, às vezes, de embate de grupos, existe também no extrafísico, né? Então, a paradiplomacia seria isso, atuar de forma lúcida no contexto multidimensional. E a miscigenação de raças auxilia justamente a transitar. Porque você é aceito naquelas duas, tanto você tem uma quanto em outra. Você tem entrada, né? Entrada. Tem a questão do rapport, acho que é muito sério, né? De pensar a questão da etnia com rapport com aquele grupo, até que ponto se opta por aquela etnia, porque de repente tem o objetivo da ProEx lidar realmente com aquele grupo, então você vai ter mais afinidade até genética, até para... não, mesmo dentro de um grupo onde na mesma família tem pessoas que tendem mais para o branco e outro tendem mais para o negro. Isso é isso que você falou, é a escolha da consciência para que lado ela está fazendo o rapport mesmo. Para facilitar essa entrada, né? A TARES, né? E eu acho que cabe ver, dentro do contexto próprio, pessoal e evolutivo, qual que vai ser o mais eficiente, eficaz na sua evolução neste momento. Para fazer essa escolha de forma lúcida, né? A gente percebe até, por exemplo, pessoas que têm descendência italiana, alemã, portuguesa, por exemplo. Então, aparentemente, não tem tanta diferença. Mas se você vê que às vezes a pessoa escolhe, às vezes o sobrenome que ela usa, um deles. Às vezes ela tem 4 sobrenomes, mas tem um que ela usa mais. Então, até que ponto? É um estudo para a gente fazer ainda, né? Por que você está usando aquele que tem uma correlação com aquela etnia? Será que é justamente esse rapport? Tem a ver com assistência? Tem muita coisa para também a ainda. Análise comportamental, né? Assim, e o padrão holopensênico, né? Às vezes o holopensene puxa mais para aquele. É interessante.
Então, aqui, ó, tem o teletertuliano, ele já perguntou, está perguntando de novo. Selma, na teoriologia, na página 2, no final da segunda linha, poderia comentar sobre o que há de novo sobre as teorias sobre a formação das raças humanas e as teorias sobre a migração de raças? Eu não achei muita coisa de novo, não, e esses são temas que realmente precisa estar fazendo aí bastante pesquisa, dar um verbete só dos dois temas, né? Com relação à teoria da migração de raças, o que eu pesquisei foi realmente dentro do contexto do Brasil, como que foi a diáspora negra no Brasil, de onde os grupos vieram e para quais regiões foram, e como que isso interferiu em cada região, o comportamento de cada região que foi trazido e que prevalece alguns traços em algumas regiões aqui do Brasil. Através dessa imigração forçada pela própria escravidão, né? Que isso foi até o final do século XIX. E com relação à técnica de formação das raças, o que a gente tem, o que eu vi, foi o que traz Darwin mesmo, né? A evolução da espécie, onde raças hierarquicamente divididas, a raça ariana sendo a primeira, e nem eram os negros as últimas, os aborígenes dentro da escala eram os últimos, né? Mas hoje já temos dentro do conceito genético aí, não é genético, do conceito de genes mesmo, que não existe diferença de raça. Existe uma espécie, uma raça que é o Homo sapiens. E diferentes grupos étnicos que não estão geneticamente diferentes e hierarquicamente, que possa categorizar uma raça diferente ou maior ou menor do que a outra, né? E daí a gente vai ver que existe a oportunidade e o contexto mesológico que vai interferir no desenvolvimento dessas raças também. Mas tem que pesquisar, né, gente? Tem muita coisa dentro disso daí. Outra pergunta. Poderia falar sobre as pesquisas do surgimento do homem americano no interior do Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara? Não. Então, não tem informação sobre não isso, tem, né? Não li sobre isso. A gente viu que vi aí, que passou na mídia, mas não sei. Nada mais, né? Nada mais, Tá, desculpe. Nada. Patologia, página 2, quinta linha de baixo para cima. Onde estão estes remanescentes quilombolas no Brasil? O que o governo tem feito por eles? Foi feito um mapeamento em 2010. Se eu não me falha a memória, eu não tenho aqui os dados, mas tem mais de 1.100 quilombos ainda no Brasil, que são os remanescentes quilombolas. São sociedades, comunidades, eu não estou com os números, mas são muitas pessoas que vivem nessa condição. O que é padronizado e que foi feito dentro desse censo é que as condições de vida desses quilombolas são muito precárias. O nível, como eu já disse, de escolaridade, de saúde e de próprio, vamos dizer assim, saneamento básico. Então, é tudo muito precário. Existe muita gente nessa condição. Isso não aparece com frequência, o governo sabe, e hoje acontece o que se diz dar posse à terra a esses grupos, que é o que eu disse anteriormente. Os grupos reivindicam posse a essas terras. Alguns já são oficialmente desses donos, eles já são donos desses quilombos, e alguns ainda continuam na clandestinidade desses quilombos. Mas tem bastante gente, 1.100 pelo menos existem, a maioria concentrada na região do Nordeste. Que era a primeira lá dos homens americanos Pronto, olha lá. O que tem aqui é o seguinte, lá em Piauí tem na Serra da Capivara, o pessoal estuda isso, tem até o processo de pinturas rupestres e tal, e em Belém do Pará também tem o Museu do Homem Americano. Mas o que eu já li por curiosidade do assunto é que o que predomina é a hipótese de Clovis, que é o quê? Que o homem veio aí da África, foi para a Ásia, e da Ásia, quando o Estreito de Bering, que liga a Ásia e a Rússia ali para Alasca, né, teve a glaciação, o pessoal passava por ali, aí o homem veio dali, veio primeiro para a América do Norte, depois chegou aqui. Aí o que eles têm de fósseis aqui nessa região reforça a tese do Clovis, assim que eles chamam, a teoria de Clovis, que o homem teria aparecido nas Américas há mais de 11 mil anos. 11 mil anos é o... Só que aí eles acharam, em Minas Gerais, fósseis, enfim, que eles, por reconstrução, acharam uma pessoa, uma mulher, tem até um nome que agora não me vem à cabeça, uma mulher que teria características negroides,
justamente. E isso balançou um pouco essa teoria Clovis, de como é que se explicaria, então, uma situação de característica étnica africana, ou seja, teria vindo da África direto para cá sem ter passado pelo Estreito de Bering. Então tem essa polêmica aí científica, mas o pessoal da teoria de Clovis, eles são muito ortodoxos porque é uma teoria americana e eles querem, de certa forma, ter a supremacia na presença do homem americano no continente, tendo vindo lá de cima. Então tem uma briga científica que é movida também por questões ideológicas, mas só para situar um pouco. Ou seja, pode não ser, então, né? Pode não ser. Luzia, valeu, Renzo. Luzia é o nome dessa reconstrução com rasgos, né, características negroides em Minas Gerais. E aí isso é interessante para estudar, né? E a última pergunta do Estélio Tertuliano. O que pode ser dito a respeito do feriado do Dia da Consciência Negra, relembrando o Zumbi, personagem negro mártir? O que você acha desse feriado? Eu acho que é um feriado meio ultrapassado, né? Fora de hora já. A Sandra até trouxe, que eu não coloquei aqui, o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência é o Dia da Consciência todo dia, é o dia que ela tem para oportunizar a sua evolução. Eu coloquei aqui os mártires. Existe hoje ainda dentro da etnia negra a enaltecer Zumbi dos Palmares, né? Isso eu acho também que já está anacrônico, já está ultrapassado também. Eu não daria o feriado do Dia da Consciência Negra. Até porque quando a gente coloca uma condição de feriado para a consciência negra, além de ser um contrassenso, na minha opinião, a consciência não tem cor, a consciência. Você estabelece, você reforça a diferença entre as consciências que são da etnia negra ou miscigenadas, apresentam um fenótipo característico em relação a todas as outras. E isso não é positivo, na minha opinião, nunca. E ainda faz parte do pacote de ressarcimento. Ok, vocês foram escravizados, mas então tem esse dia para tirar folga. Então, eu acho que também ainda faz parte de um pacote ilusório de um ressarcimento que não é produtivo. Essa visão expandiu bem aqui. Eu nunca tinha pensado sobre esse enfoque da Sandra e da consciência negra, né? Por que consciência? Mas eu gostaria, então, dentro desse contexto do imaginário, Selma, por gentileza também, se você pudesse comentar, nós vivemos no país que tem o maior número de católicos declarados do mundo, né? E pela Igreja Católica, o cristianismo, nós temos um imaginário bastante machista, né? Porque, em geral, os líderes da Igreja Católica, Jesus, etc., são homens. E, por outro lado, bastante racista, porque esses homens, em geral, eles são, em geral, mas tem um lá, o bispo negro, sim, tem um, tem dois, mas, em geral, os santos, os bispos, os papas, eles são brancos. E pior ainda que isso, né, os anjinhos da Igreja Católica, que as pessoas têm nunca carinho. Tem um pretinho, né? Sempre o loirinho. É sempre o loirinho de olho azul, é o estereótipo do anjinho, né? Então isso causa um impacto muito grande no nosso dia a dia. De que tipo? Uma vez eu estava lá na Praça Sans Penha, no Rio de Janeiro, e tinha umas 8 crianças de rua, e entre elas uma mais clarinha, né, com aquele cabelo assim mais aloirado e tal, e ela causou muita consternação. Eu estava com uma namorada, e a namorada queria, de qualquer maneira, ajudar aquela criança, salvar aquela criança, aquele anjinho no meio dos outros, né? Então, Você trocou de namorada depois disso? Mudei. Não, demorou um pouco, mas mudei. Então, assim, como que essa disputa pelo simbólico, pelo imaginário, numa sociedade que a gente vive, midiática, de imagens, imagética, também é importante. Por isso que, às vezes, né, colocar imagens, mesmo que seja uma questão deturpada, né, no Dia da Consciência Negra, o Zumbi, que é um personagem anacrônico, mas, às vezes, isso também está fazendo um contraponto com um imaginário que apenas valoriza e enaltece personagens bons, brancos, né? Mas não tem outros que possa já renovar essa? Tem. Por exemplo, por que põe o Zumbi, que é bélico, o Zumbi reforça um processo bélico? Por que não põe Machado de Assis, um grande cara? Ele era negro, apesar de que tem tentativas na história de embranquecê-lo, de embranquecimento. Isso acontece com vários personagens. Não, isso é um fato.
Eu estive naquele museu do negro lá no Parque do Ibirapuera e eles mostram isso de maneira muito clara. Mas por que não outros com um impacto social mais educativo, por exemplo? Não, com certeza. Só o Também foco acho. da pergunta era na primeira parte. Eu acabei desviando para a questão do zumbi. Mas a questão era num país extremamente católico, em tese, né? Não praticante, mas se os anjinhos, que são os seres mais, que a gente tem mais carinho, a gente não, os católicos têm mais carinho. Renzo, toma Como é- cuidado. Como é que fica isso no imaginário, Selma, da sociedade brasileira? Como é que a gente consegue mudar essa situação? Teria que superar o catolicismo? Como é que a gente faria? Você está falando uma coisa muito ampla, né? O catolicismo não é só uma questão do imaginário. O catolicismo está aí dentro de paradigma de vida de uma grande parte da população brasileira, mundial, seja lá o que for. Eu não sei, você citou a mídia e eu cito a educação novamente, estou meio chata nisso, mas é o caminho, né, de poder desconstruir valores e inserir outros. Eu acho que hoje a gente já consegue ver uma família, que pode ser católica ou não, dentro de uma propaganda lá de um lar estruturado, já existem famílias negras aparecendo, né? Então eu acho que é reconstruir e reeducar. Acho que é isso. Isso aqui tá na onda aqui, ó. Poderia comentar sobre as novelas brasileiras, colocando na maioria das vezes atores negros em papéis de novelas de época, interpretando escravos, ou homens interpretando papéis de criminosos e mulheres negras interpretando papéis de empregadas domésticas. Poderia a teledramaturgia e a mídia contribuir com a propagação do preconceito racial? Estava na onda. Pode e acontece. O que eu trouxe é que eu consigo visualizar agora uma pequena mudança nisso, né? Já temos protagonistas de novela da Globo, atores negros e atrizes negras. Mas o que predomina é isso mesmo. E isso chancela justamente essa visão de diferença e discriminação, mas trazem na novelas de época, né? Mas se a gente pegar hoje novelas que não são de épocas, que passam os núcleos do pobre tem negro, os do rico não tem negro. Então não muda muita coisa, né? Isso é reafirmado. Outra coisa, voltando à questão da mitologia lá, também é reafirmado dentro das novelas a questão da sexualidade do negro exacerbada. Então, quando tem uma escrava ou uma empregada, sempre tem uma cena que ela é permissiva com relação à sexualidade. Então, isso é tudo construído e reafirmado junto com a mídia. A mídia é um problema, é um perigo, né? Na mídia, quem quiser ver no YouTube, tem um documentário, e agora eu não lembro o nome certinho, mas é mais ou menos assim, o papel do negro na telenovela brasileira. É bastante abrangente o documentário, mostra vários fatos e vem vindo, né, até hoje, com entrevista de vários atores, né, Milton Gonçalves, aquele pessoal Zezé todo Mota. assim. Zezé Mota, é muito Os legal antigos, o documentário. Quando eu me formei, a minha primeira formação foi em artes cênicas. Aí minha mãe queria que eu fizesse teste para ser atriz. De qualquer jeito, eu falei, mãe, não vai dar, não quero ficar fazendo o papel de escrava. Porque, geralmente, há 20 anos atrás, era isso que sobrava para uma atriz negra, né? Empregada e escrava. Selma? Sim? Em fatologia, quando você fala do uso do discernimento na erradicação de ideologias discriminatórias, eu queria saber da tua experiência. Você falou da tua experiência como educadora em certas comunidades e fazer um contexto disso com o relativismo cultural, que foi um tema, inclusive, debatido no verbete bovinolatria, se não me engano, que é essa teoria sociológica que uma sociedade não pode criticar a outra, que você só pode criticar estando dentro daquela sociedade. E a gente tem um entendimento de cosmoética, né, que existem determinados valores que a gente pode criticar, sim, uma determinada cultura, mesmo que a gente não faça parte dela, né? Que isso não seria um etnocentrismo. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que não mesmo, assim, mas precisa conhecer, né? É difícil você falar, ou existem heterocríticas e existem objetivos dessa heterocrítica. Se o objetivo for ainda a separação e a hierarquização das raças, isso não é o cosmoético, não é o ideal. Mas é claro que não impede de um feedback, uma devolutiva, porque você é de outra raça. Se você conhece do que você está falando, eu acho que tem essa possibilidade de troca profícua entre as raças. Eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, se eu te respondi, mas eu acho que é possível, é permitido, mas
Mas tem que saber do que se fala, tem que conhecer, tem que entender e tem que ter intenção não de separação e discriminação, mas sim de aproximação. Não, eu acho que a resposta é essa mesmo, porque essa é uma justificativa para a evitação de críticas e que eu acho que sustentam essas ideologias discriminatórias. Sustenta, inclusive, o fechadismo no próprio grupo, né? E isso, eu penso que o fechadismo no próprio grupo vem da vários motivos, né? Um deles é o fato de não ter que confrontar com realidades diferentes da própria e que isso obriga às mudanças. E o outro é o medo de confrontar com essas realidades com relação à discriminação, à própria discriminação. Quando minha irmã trouxe é mais fácil ser aceito no pagode, então vai lá para o pagode, os grupos às vezes aceitam mais ou menos, então é mais fácil realmente ficar no que se está do que confrontos. E daí a heterocrítica, às vezes, não é bem aceita mesmo. Penúltima linha de efeitologia. Para você, como é que você percebe os efeitos assistenciais dos trafores etnoculturais? Ele parece com um outro tema ali que eu já falei da fatologia, de traços que são os trafores etnoculturais que são revertidos para assistência. E eu trouxe alguns, eu não sei se você já estava aí, que é a questão mesmo do acolhimento, da simpatia. Você já viu uma mulher negra, uma senhora negra, quando te abre um sorriso e está lá pronta para te receber? Tem muito disso dentro da cultura negra, né? Então, isso é o traforo assistencial que predomina, alguns deles que predomina dentro da etnia. Então, o efeito assistencial disso pode ser muito grande, né? A pessoa pode ter uma capacidade de aglutinar pessoas e grupos e conduzir no sentido de esclarecimento, se eu souber usar os trafores, né? Então, são vários trafores étnicos culturais que eu identifico na cultura e que eu procuro ver se eu identifico em mim para poder aprimorar para a assistência. Selma, tudo bom? Eu cheguei agora, não sei se você já falou, se já falou, chegou? Tudo bem. Na laboratório você colocou o laboratório de autovivências no ECP2. Tá. Você pode comentar, por favor? Posso. Eu quis colocar esse daqui, fiz questão de colocar, porque o meu voluntariado na Conscienciologia já tem um pouco mais de 10 anos, e durante esse período eu fiquei 7 deles trabalhando na equipe do curso ECP2. E foi uma oportunidade ímpar de vivências multidimensionais e extrafísicas que me ajudou a traçar, vamos dizer assim, o que eu trouxe antes, o perfil do assistido. Dentro das equipes de ECP2, a gente tem a oportunidade de trabalhar no trabalho executivo e no trabalho de campo. E em ambos, eu percebia, e até relatos de colegas nossos, com as consciências amparadoras negras, com aspectos negros, africanos, comigo, perto de mim. E daí o perfil dos grupos também começou a definir como os grupos, esses que eu trouxe agora, de bolsões de consciex no período escravagista, bolsões de consciex que ainda reivindicam, e esses perfis foram traçados ao longo desses cursos que eu fui participando. Então, eu acho que o ECP2 foi um curso que me trouxe bastante ampliação com relação à multidimensionalidade e as possibilidades que a gente tem de convívio com as consciências intra- e extrafísicas, né? Foi um laboratório bem importante nesse meu experimento aí. Na fatologia, na 6ª linha, você fala resplandecência do senso de responsabilidade. Fala mais disso aí. A 6ª linha da fatologia, na página 1. Resplandecência é uma palavra bem bonita para o que significa isso. Porque, é boa, né? Porque, assim, quando você é bonita, mas não ameniza a responsabilidade. Porque quando você começa a ficar lúcido de possibilidades grupais, de ressarcimento, de assistência, que você pode ser pivô de esclarecimento através da TARES, e foi preparada para isso, que é o que eu trago aqui, através do preparo do curso intermissivo, é responsabilidade, ou se assume ou não. Se não se assume, vai, com certeza, que experiência própria, vai começar a ficar em melim, né? Se quer evitar uma melex, é melhor assumir e começar a fazer jus ao preparo que você teve. Assumir a responsabilidade perante o grupo
que eu penso que vai dar estofo para a pré-intermissão mesmo, né, para as lideranças que a gente vai assumir daqui para frente. Selma, na estrangeirismologia, na primeira página, aí, achei que você fez associação interessante com o termo black, né? Você poderia comentar os dois estrangeirismologia, os dois itens? O Black Power consciencial foi um trocadilho que eu fiz aí com a questão do movimento negro, né? Black Power da década, acho que de 70, e que eu era criança nesse período, mas que eu achava muito interessante, né? O comportamento de, vamos dizer assim, Black is Beautiful, o negro se expandindo mesmo, e usava os cabelos black. E eu gostava e era adepta, era criança, fazia lá o Black Power e ficava. E o que eu quis trazer aqui, que a força do negro não é a força do negro em si, é a força revestida da força da consciência mesmo, né? Então, assim, foi mesmo um trocadilho, o Black Power consciencial, a força da consciência negra, no sentido da consciência com soma negro agora, mas de consciência ainda. O blackout mnemônicos auxiliares na desenvoltura da assistencial. Porque dentro do processo, do nível de entendimento, de maturidade, de evolução que eu estou, se tivesse lembrança integral dos acertos, tudo bem, mas mais dos erros, né? Se eu estou falando em ressarcir grupo e de colaborar para tentar corrigir erros do passado, talvez se lembrasse totalmente disso, a estrutura psicossomática ainda não permitiria que a ação fosse mais assertiva. Então, às vezes, é providencial que realmente você tenha esse blackout mnemônico. Você, inclusive o oposto, né? Fazer assistência a quem você acha que foi vítima, ou foi vítima, né? Então, cortar essa ideia de algoz ou vítima, nivelar a assistência pela necessidade dela por si só, e, às vezes, a lembrança disso poderia atrapalhar. Pode ser providencial esquecer. Mas isso, não complementando, não implica que é uma condição a melhor. A melhor é que você consiga um patamar de entendimento, que é o que a gente busca, né? Entendimento mental somático sem a descompensação psicossomática, para você poder ir para patamares melhores aí. Saber e não se perturbar. Pois é. Selma, eu de novo aqui. Hoje eu estou querendo ser negão, viu? Seguinte, colocar assim, pelo menos você transparece isso, né? O uso do traforismo como técnica para a superação de qualquer possibilidade de racismofobia ou de, enfim, a pessoa usar o traforismo, a confiança nos seus trafores, no seu caráter, na sua intraconsciencialidade, né? Como maneira de encarar. Porque a gente sempre vai sofrer algum tipo de discriminação, né? Seja por questões econômicas, de etnia, fenotipia. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro eu sou mais branco, no Sul eu sou mais negro, mais escuro, né? Então, como é que queria que você, por gentileza também, se você pudesse expandir a questão do traforismo como uma técnica para a superação de qualquer melindre, né, relacionado à etnia. Aqui na segunda linha da fatologia, eu volto a falar aqui do autoconvívio anticonflituoso com as características genéticas. Passa pela aceitação desse novo soma, do contentamento com ele, né, de se sentir bem, de se sentir confortável nele. E isso é a ferramenta que vai te puxar para os trafores. Trazer para os trafores. Então, assim, você precisa se conhecer também, né? O autoconhecimento, saber o que você tem de traço, e através dele você aí se sustentar, se afirmar. Isso vai ser ferramenta para lidar com o racismo, isso vai ser ferramenta, inclusive, para não cometer os próprios erros de revidar o racismo, né? Então, eu acho que tudo passa pela aceitação da sua própria etnia. Selma, o item 15 da sua remissologia, acho que resume, né, o seu verbete, a viragem assistido-assistente. Sim. Né? Você poderia comentar? Eu estou me colocando aqui, eu já trouxe também sobre a não vitimização e a não culpabilização paralisante. Porque se você está na condição de assistido e daí você já tem elementos suficientes para fazer essa viragem, para se tornar assistente, colaborar com o grupo,
tem coisas que podem ser dificultadores. Uma dessas é se você se colocar na condição ainda de vítima ou na condição de culpa. Então, a superação desses dois traços, no meu caso, foram bem importantes para assumir a condição de agora dá para assistir, né? Então, vamos fazer o que der para fazer, vamos embora aí, que não dá mais para ficar parado, tem que assistir. Selma, você pode, por favor, ali na tabela 1... Primeiro que eu achei está bem claro tudo aqui, o que é funcional e o que é disfuncional contrariamente, mas teve uma que me chamou muita atenção, item 6. Você pode comentar um pouco, por favor? Mais ou menos isso, né? Que eu acabei de falar. Exemplarismo cosmoético. Se você ainda tem posturas que você ainda já sabe que não funciona mais para o seu desenvolvimento e continua dentro do grupo tendo aquele mesmo comportamento, isso ainda reforça o comportamento do grupo. Se, ao contrário, você já reciclou e, através do exemplarismo, começa a mostrar que existem outras possibilidades, isso é o mais correto, é o mais cosmoético, porque você já tem entendimento e é o mais funcional por isso. E a autovitimização é o oposto, né? Que fica lá. Você já viu, já sabe que não dá para fazer, mas continua como uma condição de vítima, que não consegue mudar, que não sabe, que não dá ainda, e engrossa o caldo do que você já que não serve mais. Acho que é isso. E considerando o seu histórico, as pessoas que você conhece, a gente também, como é que você vê o resultado disso hoje em dia? Ou seja, você consegue perceber esse efeito no grupo do qual você fez parte? Como é que ficou? Eu consigo perceber, não consigo perceber mudanças imediatas, mas eu não sei se, e eu trago aqui, quais são os efeitos, que são meio mensuráveis. Eu não sei se é algo crescente, entende? O que eu vejo assim, dentro da família a gente serve de exemplo para quem está vindo. Dentro do grupo, para amigos anteriores que eu já tive que observam um novo comportamento. Eu acho que, de certa forma, as pessoas começam a perceber que existem comportamentos diferenciados. E isso não dá para mensurar se o efeito a curto prazo vai ser o que a gente espera. Mas eu também cansei, e acho que não é o mais importante, é aguardar a observar o retorno, né? É tentar fazer atares. E daí o que vai acontecer, vai acontecer. Fazer a sua parte. Faça a parte, porque eu também tive bastante expectativa com relação ao retorno do que o exemplarismo está dando. Mas a gente não consegue medir a ponto de trazer a satisfação íntima de ter feito. Eu estou tentando elaborar a satisfação íntima pelo fato de que eu estou tentando fazendo o melhor que pode, e não pelo resultado disso. Porque também daí tem o livre-arbítrio das pessoas, né? E às vezes demora anos. Demora anos e às vezes vidas. Às vezes vidas. Vidas, a pessoa, aquela vez. E às vezes o efeito não é imediato porque você está com a visão intrafísica do processo, né? Então, eu penso que dentro das minhas reciclagens, pelo processo de autodesassédio e das companhias extrafísicas que foram mudando, que isso já é mensurável, já é medido e para mim já traz essa sensação de que está fazendo efeito, está dando resultado. Nessa linha, eu só queria que você comentasse na tabela o número 3. Eu acho muito sério. Compreensão do racismo alheio e revidação do racismo. Porque eu acho que isso pega muita gente, né? A dificuldade de compreender. Como é que é compreender o racismo alheio? Como é que você pensa? Qual é o seu argumento? É compreender os limites da consciência, os limites de entendimento e os limites de cosmoética e os limites de desenvolvimento evolutivo mesmo que ela já tem, né? A gente não conhece a FEP de uma pessoa ou o histórico dessa pessoa para julgar aquela ação. E nem vamos dizer, os dificultadores que tem ali, os agravantes que tem no processo, né? Então, tentar sobreparar é não se colocar na condição de que está sendo atingido por aquilo e se colocar numa condição de que é possível entender os traços daquela consciência como patologia e poder colaborar de alguma forma. Não se vitimizando. Aí tem relação direta com o 6. Tem. Não vitimizar. Não é que você vai se vitimizar em frente ao racismo. Então, a lógica é essa. Mas você vai compreender o nível da pessoa, mas sem se subjugar. Interessante isso. Existe um processo ainda que é maior, que é o da revidação. Pô, mas eu sofri racismo, mas então também eu vou fazer.
Eu vou fazer porque é injusto que eu tenha sofrido e não faça. Então, esse é um processo que eu acho que é cíclico e que é antievolutivo e disfuncional. Tem que cortar, né? Sim, alguém? Oi. Sim. Assim, lá em cima. Em cima. Oi. Lá na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, a reivindicação paracronológica deslocada. Você poderia dar uma expandida nisso, por favor? Posso, sim. Nós falamos já um pouco sobre isso, que é justamente isso, paracronológica, porque reivindicação também é feita por consciência, consciex, de ressarcimento de ações do passado, que está lá durante séculos e que é reivindicado. E reivindicação com exigência de justiça, vamos dizer assim, pleiteando que aquilo seja ressarcido. E muitas vezes isso já está deslocado. É um contexto que historicamente e evolutivamente já passou. A postura mais pró-evolutiva não seria mais de reivindicação, e sim de ação para a mudança, como se todos se responsabilizassem por aquilo, uma vez que a consciência muda de papéis ao longo da sua evolução, né? Então, neste momento eu estou assim, mas lá atrás eu posso ter sido quem foi que startou a situação, entendeu? Então, assim, a evolução é constante, existem várias ressomas. Se você holopensenicamente ficou parado aqui, isso é um processo que eu acho que não é evolutivamente eficaz. Para fechar aqui as perguntas, ainda na parafatologia, na segunda linha, os amparadores extrafísicos com aparência notadamente africana, sinalizando a ligação grupocármica. Sim, foi esse objeto de análise que eu trouxe, primeiro a partir das minhas vivências dentro do curso ECP2, depois no início da TENEPS ou no acoplamentário, ambientes que o parapsiquismo, que no cotidiano fica um pouco mais turvo, vamos dizer assim, um pouco mais atrapalhado, nesses ambientes mais propícios à expansão parapsíquica, me permitiu ver, e daí dentro da pesquisa grupal que acontece dentro desses grupos, observação de colegas e professores, que existem companhias extrafísicas objetivando esses processos de reurbanização, vamos dizer assim, intraconsciencial e continental, vamos dizer assim, desculpem o tamanho que eu estou dando, a dimensão que eu estou dando para a coisa, mas pode ser que gradativamente para a reurbanização de continente, realmente, que a gente está falando. Então, o que eu estou dizendo é que existem consciências amparadoras interessadas no processo dessas reciclagens. E daí a gente começou a perceber, se tem ligação, se está perto, é porque tem ligação com a assistência que tem que ser prestada, ao trabalho que tem que ser feito, né? Então, não negligenciar as companhias extrafísicas, uma vez que você está percebendo que elas sinalizam para um trabalho. Selma, voltando na tabela, na página 5, o item 9, você pode falar das características físicas? Sim. Características físicas como fator de potencialização interassistencial e os usos das características físicas como fator de proteção ou discriminação. Aqui eu trago a questão do orgulho negro, né? Eu já vi muito dentro dos movimentos negros o orgulho de ser negro, das minhas características físicas, que eu sou negro, eu sou negão, não sei o quê. Só que isso acaba sendo um fator ou de proteção, de estigma grupal mesmo, que está sendo marginalizado, e daí, crescendo disso, é a discriminação. Começa a discriminar o outro que não tem as suas próprias características físicas, e daí o negócio vira o racismo oposto, né? E usar, então, essas características como um fator de potencialização, que são os usos dos trafores, e agora estou falando especificamente de trafores físicos, como assistência. Sei lá, um exemplo. A força muscular, quando a gente começa a trabalhar com doação de energia, isso acaba sendo um plus, porque ajuda nessa potencialização. Ou a característica física do sorriso do negro, que tem lá os dentes brancos, sorriso largo, é uma coisa que todo mundo acentua. Ao invés de usar isso para sedução ou para qualquer outra forma que não seja... que não traga muito benefício, usar isso para assistência, para o acolhimento, para a recepção das consciências que estão chegando, enfim, olhar o que eu tenho, o que meu corpo
vai me ajudar para poder fazer assistência, né? É para melhorar a força presencial, né? Na hora que assume, né? Ou o fato de ser negra mesmo, estar em ambiente que, se você for negra, aquilo vai facilitar o rapport com as pessoas. Essa eu acho que é uma grande utilidade. Que é o meu histórico dentro do contexto de trabalho intrafísico que eu fiz. Trabalhar com comunidades negras, sendo negra, foi muito mais fácil. Isso tem a ver com a sua frase enfática, né? Você podia comentá-la para a gente, ó. As ressomas na condição de afrodescendente podem propiciar a aceleração evolutiva do intermissivista ao possibilitar reencontros e cenários para interassistências grupo-kármicas. Pois é reencontro mesmo. Se você encontra os grupos que você necessita fazer assistência, e daí, por consequência, você também está sendo assistido, isso daí é uma oportunidade ímpar, né? Então, avaliar a ressoma, em qual etnia você está e o que é possível fazer dentro desse grupo que você está. Aproveitando esse reencontro, que uma vez que a gente sabe que pode ser que ele demore muito a acontecer de novo. Acho que esse senso de oportunidade que às vezes a gente deixa passar, né? Não deixar passar a oportunidade evolutiva. E às vezes acho que para os amparadores juntar um grupo demora tanto tempo, e às vezes as pessoas... Fácil. Parece que é fácil, né? E às vezes nem sempre. Né? Não banalizar, porque é um indicador, eu acho, a etnia, que você pode aproveitar aí essa vida intrafísica. Tem 2? Da tabela? Posso. Esse daqui é sério, hein, gente? Porque autoposicionamento incorruptível perante aos anacronismos. E a pusilanimidade, que por si só já não é pouca coisa, mas ainda ela é autocorrupta. O que quer dizer isso? Porque você, para ser aceito no grupo, você às vezes se omite e fica cúmplice das coisas que você já sabe que são anacrônicas, porque tem comportamentos que são até anticosmoéticos, né? E uma coisa, por exemplo, essa reivindicação que depois, por entendimento, tem traços bélicos, está contra o meu processo de antibelicismo que eu quero construir. Então, às vezes, você achar dentro do grupo, não, isso para mim já não dá mais, vamos fazer de outra forma, não tem nada a ver isso mais. Às vezes, precisa que você tenha coragem, para não se desvincular do grupo, que você tenha coragem para se posicionar. Agora, no intrafísico e principalmente extrafísico, né? Os processos todos de reciclagem, eles não são simples como sair do grupo. Eles são mais complexos pelas companhias que a gente tem do holopensene que a gente traz, né? Então, precisa posicionamento firme muitas vezes. Acho que esse item 4, você podia falar um pouquinho, que eu acho que ele resume muitas das suas argumentações aqui, né? Na hora que a gente lidar com a etnia, né? Então, a oleobiografia pessoal, ela foi construída aí ao longo, né, de algumas vidas dentro da série X. E é uma visão grande, né, que eu já posso ser passado por várias etnias. Sim, já pode. E a outra visão restrita, né? A outra visão restrita do que a gente tem agora, do que eu sou agora. Se eu me limitar a isso, fica uma visão pequena. Agora, se a gente ampliar para entender passado, começar a pesquisar, começar a procurar lucidez para saber, através dos seus traços, que é possível que você já tenha feito muita besteira no passado. Entender a holobiografia, né? Pelo menos a mudança de paradigma do pensamento para você não se limitar, restringir a uma ressoma da etnia a ela própria, por si só. E o item 5, você poderia comentar também? Posso. Desenvoltura socioambiental foi o que eu chamei há pouco dos processos de perambular por vários ambientes intrafísicos nessa vida, ambientes que pessoas do meu grupo não andavam. Vamos dizer assim, sei lá, um restaurante bacana, um grupo, um teatro municipal, sei lá, estou lembrando de exemplos que eu vivia, que eu chegava e não tinha negros. Então, ter essa desenvoltura socioambiental é importante para você saber o que existe, né? Não ficar limitado àquele grupo ali. E essa desenvoltura só se consegue fazendo, né? Se permitindo a fazer. Sim, entendi. E daí a restrição é essa que a gente também falou, que é permanecer dentro dos ambientes onde o grupo está. Sim, entendi. É para se autopreservar, né? Entre aspas. Sim.
E aí não se dá a oportunidade, né, de experimentar coisas diferentes. De troca, né? Não se dá a oportunidade de trocas, isso. Você poderia comentar esses 2 filmes, 2 primeiros itens da filmografia, por que você escolheu esses 2 filmes? Fazer uma síntese. Esses filmes, assim, depois eu gosto deles, sempre gostei deles, porque eles mostram os personagens que não caíram no processo de entrar pela dificuldade mesológica. São pessoas que tinham PROEX para cumprir, elementos que tinham, condições que tinham que fazer, independente de que a mesologia era dificultadora, principalmente por serem negros e na época que viviam, eles cumpriram isso, sendo que o pano de fundo era uma sociedade que era racista e que as dificuldades financeiras ou mesmo sociais deveriam ser dificultadores e acabaram não sendo, houve completismo. A gente vê muitos filmes que têm etnias e que têm mas o foco desses 2 filmes não é a briga ou a diferença de raças, e sim o cumprimento da PROEX dessas pessoas. Por isso que eu coloquei esses 2 filmes aqui, tanto os Mãos Talentosas como o outro. Né? Não, estou falando desculpa, a ordem é outra. Eu estou falando do Quase Deuses e esse. Quanto vale o por quilo é um paralelo. Foi o Valdes, o nosso colega aqui da CC, que falou, coloca esse, eu assisti, achei interessante. Apesar do filme não ser muito bem feito, a ideia é interessante, que faz um paralelo entre a escravidão, como que era, e como que está a realidade do negro hoje, que existem coisas que são muito semelhantes em relação à condição de vida, enfim. Ele faz um paralelo comparativo, vale a pena. Nada. Selma, então aguardamos mais verbetes, bastante verbetes. E rápido, né? Quanto mais rápido, melhor. Agradecemos a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, paratertulianos. E então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 27 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. A Adriana, com o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. O Marcelo, com o curso Despertometria. A Elizabeth, com o curso Técnica de Mais um Ano de Vida. E a Keiko, com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, convidar vocês para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor. Este curso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, dos dias 17 a 19 agora de janeiro. Começa nessa sexta-feira de noite. Bem, o que é a síndrome do impostor é basicamente um indivíduo que não considera merecedor de suas conquistas, não consegue reconhecer os trafores que ele tem, não digo nem identificar, é reconhecer. Ela se sente, porque o nome impostor? Porque ela se sente uma impostora quando as pessoas falam esse trafor. Nossa, como eu enganei bem, né? As pessoas acham que eu sou assim e não sou. Então, assim, o que no nosso caso, quem está na Conscienciologia, que tem uma PROEX, isso dificulta muito, porque como que a pessoa vai reconhecer essa sua PROEX se ela foi baseada nos seus trafores em que ela nem sabe que tem? Se ela não acha que tem aquela trafor, como é que ela vai conseguir executar a sua PROEX? O curso, além de aulas teóricas, nós vamos ter debate e um campo parapsíquico no domingo com o professor Rui Bueno. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Aqueles que desejam alcançar a desperticidade em 3 anos, se essa meta faz parte do seu planejamento, nós temos aqui a oferecer o curso Despertometria, que vai ocorrer nos dias 31 de janeiro, 1º e 2 de fevereiro, no campus da Assinvexis. Os professores serão Alexandre Nonato e eu, e todos estão convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. É o CAEC e a equipe de professores da técnica de Mais um Ano de Vida convida todos que estejam interessados em acelerar a sua vida, a sua PROEX, a sua programação existencial, para participar do laboratório grupal da técnica de Mais um Ano de Vida. Esse laboratório, ele ajuda, orienta, apoia a consciência a fazer um levantamento das lacunas, das pendências da sua vida, montar um planejamento, elaborar um planejamento e aplicá-lo durante um ano.
Então, ela só tem mais um ano para botar tudo em ordem, ficar up-to-date dentro do seu processo proexológico. Esse laboratório ele acontece em módulo, ele é modular, e o início será agora em março, o primeiro módulo em março. O módulo 1 é o momento da mega decisão e de aceleração da sua vida. Maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 35 25 26 52. Estão todos convidados. Boa tarde. Convidamos os tertulianos e teletertulianos interessados em escrever o seu verbete e, com isso, contribuir com a Enciclopédia da Conscienciologia, a exemplo da neoverbetógrafa Selma, a se inscreverem e fazerem o programa Verbetografia, no formato EAD, de ensino à distância, então, de qualquer local, qualquer cidade onde você resida, você vai poder fazer o programa Verbetografia, que terá aulas semanais, né, e que fará, com esse programa, esse curso, vai fazer o acompanhamento da sua produção verbetográfica semanal. As aulas vão acontecer às quintas-feiras, e começa no dia 27 de fevereiro de 2014. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. E aproveitando rapidamente, passar os 2 e-mails, são os novos contatos da Enciclosapiens, para envio de proposta de títulos, no plural, @enciclosapiens, enciclo com Y e sapiens com 2 S.org. E para envio de verbetes para revisão, neoverbetes@enciclosapiens.org. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Síndrome de Burnout, com a especialidade Energossomatologia, com verbetógrafa Leuzene Salgues. Obrigado e boa tarde a todos.